Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Recado de Paz nesta manhã. Nós queremos bater um papo aqui com você sobre um dos temas mais importantes que nós vivemos nos dias atuais. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já recebeu uma nota de R$ 100 e essa nota, você descobriu posteriormente que ela não era verdadeira? Ou você já recebeu uma nota de R$ 50? Ou dólar? Né? Já pegou uma nota falsa? É uma pergunta interessante, porque nós vivemos no século XXI e as pessoas hoje, elas têm sido enganadas e a maioria delas, 99%, não sabe que foi enganado ou que está sendo enganado, tá? E aqueles que descobrem, entendeu? Que é uma minoria, menos de 1%, descobre e fica fascinado e pergunta: como eu fiquei enganado por tanto tempo, por tantos anos? Como a minha família foi enganada? Ou como o meu país foi enganado por tantos anos ou por tantos séculos? É isso mesmo. O que nós vamos estudar hoje, você vai descobrir pelas Sagradas Escrituras, tá? Que nós vamos analisar hoje o coração desse livro aqui, o coração da Bíblia. Nós vamos analisar 5 pontos principais das Sagradas Escrituras. E que se você entender esses 5 pontos e guardar em seu coração, nunca mais você vai ser enganado, ludibriado, ok? Então, aguenta firme aí conosco, assista o vídeo, ok? Até o final, tá bom? E você vai descobrir esses 5 pontos, que é o coração das Sagradas Escrituras. E eu tenho certeza que se você guardar esses 5 pontos, nunca mais você vai ser enganado, ok? Então, venha conosco ao Recado de Paz e eu tenho certeza que você vai aprender muito no tema que nós vamos analisar hoje, ok? Você sabe que as Sagradas Escrituras, tá? Desde o seu começo, tá? Nesses 6.000 anos, tá? De história da Terra, tá? As Sagradas Escrituras, ela foi idealizada na mente de Deus, tá? Deus deixou a Sagrada Escritura exatamente para nós, seres humanos, ter um caminho a seguir, para nós não sermos o quê? Exatamente enganados, ok? E é exatamente esse o ponto que nós vamos analisar hoje, tá? A Bíblia Sagrada, ela fala de 2 mulheres, tá? Só que na Bíblia, quando a Bíblia fala, especialmente no livro de Daniel e no livro do Apocalipse, quando ela fala de mulher, ela está se referindo à igreja, ok? Então, nesses 2 livros, tá? Daniel e Apocalipse, quando a Bíblia fala de mulher, lembre-se, mulher simboliza a igreja, tá? E nas Escrituras Sagradas nós temos 2 mulheres. Em Apocalipse 12, nós temos a mulher pura, simboliza a igreja verdadeira, tá? E Apocalipse 17, nós temos a mulher adúltera, tá? E ela simboliza as igrejas falsas, ok? Então, dentro desse contexto, nós temos dentro da Bíblia, tá? O coração das Escrituras Sagradas, ok? E nós vamos analisar 5 pontos, que é o coração da Bíblia, ok? Dentro desse contexto, a Bíblia diz que com o passar dos séculos e milênios, as verdades das Escrituras Sagradas, elas foram se perdendo ao longo da história. Você pode perceber hoje, eu sei que você vai à igreja, tá? Mas seja sincero em seu coração e diga para mim com sinceridade, quando você vai à igreja hoje, você leva as Sagradas Escrituras, a sua Bíblia? Primeira pergunta, você leva? Por quê? Porque a maioria das igrejas hoje, as pessoas nem levam mais a Bíblia. Deu para entender? Outra coisa que eu vou fazer para você a pergunta. Quando você vai à igreja, lá eles pedem para abrir as Escrituras Sagradas? Eles analisam, vamos ler agora as Escrituras Sagradas? É feito isso lá? A maior parte do tempo do culto da igreja é usado para a leitura das Escrituras Sagradas? Seja sincero.
Você vai perceber que não é verdade? A maioria das igrejas hoje nem leva mais a Bíblia, tá? E outro ponto, tá? O culto lá, entendeu? Se é usado 10 minutinhos, 15 minutinhos para ler a Bíblia, é o máximo, porque o resto do tempo é dedicado a outras coisas, entendeu? Que na verdade não são tão importantes, tá? Então a Bíblia Sagrada, ela foi lançado, as verdades bíblicas, elas foram sendo lançadas por terra, tá? Ao decorrer da história cristã, tá? A partir do ano 400, quando nasce a igreja dominante, ela começa, os bispos de Roma começam a dominar sobre a política e sobre a religiosidade, entra a Idade Média, entendeu? E durante os séculos, tá? As escrituras sagradas, elas foram queimadas, entendeu? Elas foram dizimadas, perseguida, entendeu? E as verdades bíblicas, elas acabaram sendo lançados, deixados de lado, entendeu? E substituído por outras coisas. Por isso, um dos pontos centrais, tá? Das escrituras sagradas, primeiro ponto, tá? Eu falei 5, vou te falar o primeiro já. O primeiro ponto importante das escrituras sagradas é Deus, tá? A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, tá? Então Deus é o ponto principal das escrituras sagradas. E você sabe que Deus, ele fala de algumas coisas muito importantes na Bíblia, tá? Primeiro dela é o amor de Deus, tá? O segundo ponto é o perdão de Deus. E o terceiro ponto é o mais importante, é a adoração a Deus, tá? Por que surgiu a igreja? Qual que é a finalidade da igreja? É as pessoas se reunirem juntos em um local, para quê? Para prestar um culto de adoração a Deus. Ou seja, Deus é o centro, entendeu? De um culto, tá? O centro é o ponto central, entendeu? De um local de reunião, entendeu? Para se cultuar a Deus. Isso se chama o quê? Adoração a Deus, tá? E esse é um ponto muito importante, tá? Nas Sagradas Escrituras, tá? A nossa adoração a Deus. Os anjos se reúnem para adorar a Deus, tá? Então, é muito importante a adoração a Deus. E aqui nós temos uma questão séria, tá? Com o passar dos séculos, com o passar dos milênios, tá? Deus, ele foi sendo deixado de lado e foi sendo substituído por outro para adoração. O livro de Daniel, no capítulo 7, no capítulo 8, diz que, tem uma profecia que diz que Deus ia ser tirado do centro da adoração e o homem ia ser colocado no centro da adoração, tá? Deus, ele é o único que pode dar amor para o ser humano, colocar amor no coração humano. Ele é o único que pode perdoar pecados humanos. Porque na cruz do Calvário, Jesus morreu exatamente para isso, para pagar os nossos pecados. Então, Jesus Cristo, tá? Deus o Pai, tá? Ele é o centro da adoração. Só que com o passar dos séculos e milênios, não tem acontecido isso, tá? Você percebe o quê? Que o homem tem tentado substituir Deus por seres humanos. E nós temos seres humanos sendo colocados, entendeu? Para dar perdão de pecados aos homens, tá? E isso é uma questão aqui muito importante, tá? Por quê? Porque o homem não é o centro da adoração. Deus é o centro da adoração. O profeta Daniel, no capítulo 7, diz que no finais dos tempos da história humana ia se levantar o chifre pequeno, tá? Daniel capítulo 7, tá? O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz que o homem do pecado se levantaria e ia querer adoração no lugar de Deus, tá? Então, o primeiro ponto aqui, Deus é a primeira coluna da verdade, tá? Ele é o único que merece a adoração, tá? Só Deus pode perdoar pecados, tá? O homem não tem poder para perdoar pecados, ok? Vamos analisar agora a segunda coluna da verdade, tá? A primeira nós já falamos, é Deus, ele é o centro da adoração. A segunda coluna da verdade é a pessoa de Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador,
porque ele morreu na cruz para nos salvar. Ele é o nosso advogado, entendeu? E ele é o nosso mediador. Esse é um outro ponto muito importante. Jesus é o único entre o céu e a terra, é o único que intercede pelo ser humano. Jesus, então, ele é o centro da mediação entre o céu e a terra. Tá? Desde que o homem foi criado, Deus já tinha estabelecido que se o homem pecasse, Jesus deixaria o seu trono de glória, viria a essa terra e morreria numa cruz para nos salvar dos nossos pecados. Então Jesus é o nosso mediador, é entre o céu e a terra. Jesus é um mediador. E aqui nós temos uma questão séria, tá? O inimigo de Deus, ele tem se levantado, entendeu? Para criar outros mediadores que não seja Jesus, tá? Se você perceber, durante a Idade Média, tá? A igreja dominante, ela estabeleceu os santos, ou seja, as imagens de escultura, entendeu? Ela colocou essas imagens como mediação entre Deus e o homem, tá? Então a igreja, ela criou vários, entendeu? Imagens, e as pessoas hoje elas deixam de adorar, de ir até Jesus para ser o seu intercessor, para pedir perdão dos seus pecados, e elas vão até as imagens, entendeu? O homem sempre gostou, entendeu? De imagens para adoração, tá? E isso é um problema seríssimo e gravíssimo, porque Deus não aceita outros, entendeu? Intercessores no lugar de Jesus. Jesus é o único nas Sagradas Escrituras que morreu na cruz do Calvário, carregou uma cruz, entendeu? Por quase 1 quilômetro subida acima até o monte do Gólgota para pagar os nossos pecados. Ele é o único que aceitou os cravos nas suas mãos, nos seus pés, uma lança furada, o único que foi humilhado, entendeu? Para nos salvar. Então Deus não aceita outro mediador, tá? A igreja dominante, ela tem colocado várias imagens, entendeu? Usado o nome de Maria, entendeu? Para adoração. Mas as Sagradas Escrituras diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Ok? Já falamos então, da primeira coluna da verdade sobre Deus, é o único que merece adoração. Falamos de Jesus, tá? É a segunda coluna da verdade, é o único mediador entre Deus e o homem. E agora nós vamos falar da terceira, tá? A terceira coluna da verdade é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, da Santíssima Trindade, ele é o que convence a mente humana de que o caminho que eu estou seguindo está errado e que eu preciso voltar para o caminho da verdade. Eu preciso voltar para as Sagradas Escrituras, pois ela é o caminho que nos guia até Jesus Cristo. Então o Espírito Santo de Deus é que toca a nossa mente com sensibilidade para nos ensinar a mostrar para nós o caminho errado em que nós estamos. Você já fez alguma coisa e depois que você fez, você parou, pensou, analisou e falou assim, puxa vida, eu errei, eu pisei na bola. Já aconteceu com você isso? Pois é. Então, essa sensibilidade de que assumir algo que eu fiz de errado, tá? É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo de Deus que faz isso em nossa vida, tá? No livro de Atos dos Apóstolos, nós temos exemplos do Espírito Santo de Deus guiando as pessoas, guiando a igreja, tá? E esse ponto ele é muito importante, entendeu? Por quê? A igreja, ela precisa... Qual é o papel da igreja? A igreja, ela precisa levar os membros, tá? A estudarem as Escrituras Sagradas. Esse é o papel da igreja. A igreja foi criada exatamente para isso, para que as pessoas vão até lá e através das Escrituras Sagradas, elas aprendam sobre Deus, tá? Ou seja, o papel da igreja, tá? É proporcionar um ambiente para que a obra do Espírito Santo, ao ler as Sagradas Escrituras, me convença
do caminho correto que eu devo seguir. Então o papel da igreja é o quê? É levar as pessoas, entendeu? A lerem as Sagradas Escrituras. Só que, meu amigo, o inimigo, ele inventou igrejas para fazerem exatamente o contrário. Entendeu? Então, por exemplo, as igrejas hoje, você vai nas igrejas hoje, o que você encontra lá? Seja sincero. O que você encontra lá é um ambiente de paz, tranquilo, silêncio total, aonde as pessoas entram com reverência para estudar as Sagradas Escrituras e aprender sobre Deus. É isso que você encontra nas igrejas hoje lá? Não, não é. Não é. O que você encontra nas igrejas hoje? Vou dizer para você. Dança, festas, shows, ritmos, músicas mundanas, quermesses, tá? Bebidas alcoólicas, tá? Um verdadeiro comércio. É isso que você encontra nas igrejas hoje. E eu vou ainda além. De acordo com Mateus 15, 7 a 9, de acordo com Mateus 15, 13 a 14, de acordo com Atos 16, 16 a 23, o que você tem nas igrejas hoje é um ambiente voltado para, guarde bem o que eu vou falar, gritaria, todo mundo falando ao mesmo tempo, pessoas, entendeu, desmaiando. É isso que você vê hoje nas igrejas. Então, o que aconteceu com as igrejas? Festas, danças, shows, entendeu? Músicas mundanas, tá? Quermesses, venda de coisas, bebidas alcoólicas. Imagine você na igreja. Você percebe a situação? Percebe a gravidade? Você percebe que o Espírito Santo de Deus não pode atuar numa mente, entendeu? Aonde o papel da igreja ela foi criada, entendeu? Para que as pessoas pudessem ali ler as Escrituras, aprender sobre Deus, e o Espírito Santo pudesse tocar a minha mente, o meu coração, para que eu possa ler e entender a importância da adoração a Deus. Mas não é isso que nós vemos, ok? Então nós já falamos, falei para você que nós ia falar sobre o coração da Bíblia, né? Então o primeiro item do coração da Bíblia é Deus. O segundo item do coração da Bíblia é Jesus Cristo. O terceiro ponto do coração da Bíblia é a pessoa do Espírito Santo. Ok? Vamos então para a quarta coluna da verdade. A quarta coluna da verdade é as Sagradas Escrituras. É isso mesmo. As Sagradas Escrituras é o quarto ponto do coração da Bíblia. Por quê? Porque as Escrituras Sagradas, ela ilumina a minha mente. E ao iluminar a minha mente, ela santifica o caminho. Porque aí eu posso escolher o caminho a seguir. Porque agora eu sei qual é a vontade de Deus. Ao ler a Bíblia, eu vejo qual é o caminho que Deus quer que eu siga. Porque ao ler a Bíblia, Deus vai me conduzindo. O Espírito Santo vai falando à minha mente. Então, se eu conhecer as Escrituras, eu vou pensar como Deus pensa. E se eu pensar como Deus pensa, eu sei qual é o caminho correto que eu devo seguir. Deu para entender? Então as Escrituras Sagradas é a quarta coluna da verdade. E ela é importantíssima. Porque se eu não tiver as Escrituras Sagradas, eu não tenho o conhecimento para saber qual é o caminho, qual é o mapa que eu devo seguir. Tá? Se eu quero ir aqui para São Paulo, entendeu? Ou para o Rio de Janeiro, ou para a Bahia, qualquer estado que eu quero ir, eu preciso do quê? Do mapa. Deu para entender? Eu preciso do GPS. Aqui é o GPS. Aqui é o mapa. Entendeu? Que eu preciso seguir. Entendeu? Se eu quero ir para o céu, o mapa está aqui, ó. O caminho está aqui. Não tem como eu querer ir para o céu e deixar o mapa de lado. Deu para entender? Então as Escrituras é a quarta coluna da verdade. Ela é importantíssimo, porque é o que me ensina o caminho de como eu ir para o céu, tá? E aqui nós temos um ponto importante. O inimigo de Deus, ele está irado, entendeu? O inimigo quer silenciar a palavra de Deus. Ele quer impedir a comunhão que eu com Deus. Muitas pessoas querem buscar a Deus em outros caminhos, em outros lugares.
com suas próprias ideias. Meu amigo, sem um mapa, você não vai chegar até Deus, tá? Então, o inimigo, ele quer colocar hoje que eu posso buscar a Deus através de outros caminhos. Meu amigo, qualquer caminho fora do mapa das Escrituras Sagradas, tá? Que é a palavra de Deus, não tem como eu conhecer a Deus. Deu para entender? O inimigo está tentando atrapalhar isso, tá? A ordem de Deus, tá? Registrada no livro do Apocalipse, no capítulo 22, verso 18 e 19, é que as Sagradas Escrituras é a palavra de Deus. Nada deve ser acrescentado e nada deve ser tirado. E agora eu vou dizer para você aqui que você vai ficar um pouco assustado. Você sabe que a Bíblia Sagrada, ela contém 66 livros, 40 autores, 1.189 capítulos e 31.103 versículos, tá? Isso é as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, ok? Esse livro sagrado aqui, tá? 66 livros. Só que no decorrer da história, tá? Durante o período da Idade Média, especialmente durante a Reforma Protestante, tá? A igreja dominante, ela modificou as Sagradas Escrituras. De 66 livros, a igreja levou para 73 livros, tá? A igreja colocou aqui dentro livros que Deus disse que não era para colocar, tá? Apocalipse 22 diz que não é para acrescentar nada e nem tirar nada, entendeu? E a Bíblia ainda vai além, Deus ainda vai além. Se alguém acrescentar alguma coisa aqui, Deus vai acrescentar as pragas que ele vai derramar sobre essa pessoa. Se alguém tirar alguma coisa aqui, a Bíblia diz que Deus vai retirar o seu direito a entrar no céu, a comer do fruto da árvore da vida. Então veja a gravidade, ó. As Escrituras Sagradas você não pode colocar nada e nem tirar nada. Só que a igreja dominante, ela colocou, tá? Se você pega a Bíblia da igreja dominante, você vai ver que foi colocado o livro de Macabeus, um segundo livro de Macabeus, o livro de Tobias, livro de Judite, livro de Sabedoria, livro de Eclesiástico e Baruque, tá? Esses livros, tá? E ainda colocaram acréscimos nos livros de Daniel e nos livros de Esther. Ou seja, esses 73 livros, tá? 66 faz parte da Bíblia, tá? Os outros 8 livros não fazem parte da Bíblia, tá? Então, nós temos aí livros que foram acrescentados na época da Reforma Protestante. Tá? Martinho Lutero dizia, mostra o meu erro pelas Sagradas Escrituras. A igreja dominante, ela não tinha como, entendeu? Se levantar, porque o que estava escrito na Bíblia era a palavra de Deus, entendeu? O que a igreja fez? Colocou lá Macabeus, entendeu? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque, entendeu? Dentro da Bíblia. Pegou histórias, entendeu? Lá do ano 200 a.C. e colocou dentro da Bíblia, que não fazia parte da Bíblia. Entendeu? E chegou para os protestantes e falou, ó, não, ó, tá escrito aqui, ó, no livro de Baruque, ó, tá escrito aqui, ó, no livro de Judite, ó, tá escrito aqui no livro de Macabeus. Mas, na verdade, esses livros não fazem parte da Bíblia. Foram acrescentados contra a vontade de Deus. Então, você veja aí, o inimigo, através da igreja dominante, tenta atacar as Sagradas Escrituras, ok? Então eu falei para você que eu ia falar sobre as 5 colunas da verdade, o coração da Bíblia, ok? Já falei sobre Deus, que é o único que merece adoração. Falei sobre Jesus Cristo, é o único mediador. Já falei sobre o Espírito Santo, é o único que nos convence do pecado. Já falei das Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus, é o mapa pelo qual eu devo seguir. Tá? E agora eu vou falar da 5ª coluna da verdade e da última, tá? Se você empreender esses 5 pontos, tá? Você nunca mais vai ser enganado por ninguém nessa terra. A 5ª coluna da verdade, tá? É os 10 mandamentos, que está em Êxodo capítulo 20, tá? E Deuteronômio capítulo 5. Os 10 mandamentos das Escrituras Sagradas, elas falam sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. Você sabe que os 10 mandamentos Deus deu para Moisés no topo do Monte Sinai, em 2 tábuas de pedra, tá? Os 10 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos, fala do amor a Deus, tá? E os outros 6 mandamentos
fala do amor ao próximo, tá? E vou resumir aqui para você, tá? Os 10 mandamentos, mas depois você pode conferir aí na sua casa, tá? Nas Escrituras Sagradas. Êxodo capítulo 20, tá? Você tem lá, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do sábado para o santificar e guardar, tá? A primeira tábua, 4 mandamentos. A outra tábua, tá? Quinto mandamento, não terás outros honrará pai e mãe, tá? Sexto, não matar. Sétimo, não adulterar. Oitavo, não roubar. Nono, não mentir. E o 10º, não cobiçar nada do seu próximo, ok? Aqui nós estamos resumindo para você os 10 mandamentos originais de acordo com as Sagradas Escrituras. Como eu disse para você, os 10 mandamentos, os primeiros 4 é amor a Deus, os outros 6 é amor ao próximo. Então, a lei de Deus, os 10 mandamentos, é a quinta coluna da verdade, ok? E nós temos um ataque, tá, do inimigo contra a lei de Deus. Você sabe que no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 25, Deus mostra uma profecia onde ele fala que Satanás, ele atacaria a lei de Deus. Deixa eu dar uma informação para você aqui. O inimigo que ataca a lei de Deus aqui na terra é o mesmo inimigo que atacou a lei de Deus no céu. Você sabe que os 10 mandamentos é o caráter de Deus, o nosso grande Pai Celestial, tá? E você sabe que lá no céu, a Bíblia no capítulo 12 de Apocalipse diz que teve uma guerra. Nessa guerra, Satanás e seus anjos foram expulsos do céu. Por que ele foi expulso? Ele foi expulso porque ele começou a disseminar entre os anjos celestiais que a lei de Deus não era mais válida. Ele começou a insinuar lá na eternidade que os 10 mandamentos não eram mais necessários para os anjos. Olha que coisa! Que o universo não precisaria mais da lei de Deus. Você está vendo a situação? Pois é, então o inimigo ele foi expulso do céu e ao vir para a terra, ele enganou os nossos primeiros pais exatamente aí, dizendo que a lei de Deus, os 10 mandamentos, não precisa mais ser guardado, tá? E Satanás, então, no livro de Daniel 7:25, a Bíblia diz que Satanás mudaria a lei de Deus. Ele atacaria a lei de Deus. E você sabe que a lei de Deus, dos 10 mandamentos, tem um mandamento que é o que pega o calcanhar das igrejas. Você sabe disso, né? Qual é o mandamento que pega o calcanhar das 35 mil religiões do mundo hoje? Eu vou dizer para você qual é. É o 4º mandamento. O que Deus fala do Santo Sábado, tá? A guarda do Santo Sábado é o mandamento que pega hoje nas igrejas. Porque você chega hoje para qualquer pastor, qualquer padre, qualquer líder religioso e você fala assim: ô padre, eu posso matar? Ele vai falar não. Eu posso roubar? Ele vai falar não. Eu posso mentir? Ele vai falar não. Eu posso adulterar? Ele vai falar não. Né? Eu posso adorar um ídolo? Ele vai falar não. Né? Mas quando você chega para um líder religioso e fala assim: eu posso guardar o sábado? Ele vai falar não, não precisa mais. Ele vai falar não, esse mandamento foi revogado. Tá? Esse mandamento foi trocado. Deus trocou o sábado pelo domingo. É isso que eles vão falar para você. Só que, meu amigo, você pode examinar os 31.100, entendeu? E 3 versículos das Escrituras Sagradas e você não vai encontrar uma única linha aonde Deus manda guardar o domingo no lugar do sábado. Você não tem uma única linha nos 66 livros das Sagradas Escrituras, uma única linha aonde Deus manda guardar o domingo no lugar do Santo Sábado. E aqui tem um ponto importante. E por que a humanidade guarda o domingo então? A resposta é simples. A igreja dominante, entendeu? Através de Constantino, a partir do ano 300, ele fez um decreto, tá? No ano 321, confirmado no Concílio de Trento, no ano 538, aonde a igreja dominante ela muda o santo sagrado sábado pelo domingo pagão, que os povos pagãos guardavam, em adoração ao Deus Sol. Então você veja que o inimigo ele faz um ataque aqui, ele muda a lei de Deus, tá? A igreja dominante ela mudou 2 pontos centrais da lei de Deus, que é a quinta coluna da verdade, tá? Ela mudou o 2º mandamento,
que Deus proíbe adorar ídolos, imagens, ela arrancou o mandamento fora, tá? E o quarto mandamento, que Deus manda guardar o sábado, ela coloca o domingo no lugar, tá? Ou seja, a igreja dominante, ela fez uma bagunça na lei de Deus, tá? Como ela arrancou o segundo, que é a adoração de imagens, os 10 mandamentos ficou 9. E aí o que ela fez? Ela pegou o 10º mandamento, que é não cobiçarás nada do teu próximo, e dividiu em 2. Não cobiçar a mulher do teu próximo e não cobiçar as coisas alheias, tá? Ela deu um jeitinho, né? Então, o inimigo, ele fez o quê? Ele fez uma bagunça nos 10 mandamentos. Essa é a verdade, entendeu? Mas eu sei que agora você não vai ser mais enganado, ok? Porque agora você já está sabendo que Deus não muda, que Ele é eterno, o seu caráter não muda, a sua lei não muda, tá? E agora você está sabendo, então, quais são os 10 mandamentos, tá? Das Sagradas Escrituras, tá? E eu quero terminar mostrando para você aqui o seguinte. Por que eu estou gravando esse vídeo sobre esse assunto? Para explicar para você o seguinte. Deus está chamando um povo para consertar o erro, entendeu? Que a igreja dominante fez na santa lei de Deus, tá? A igreja dominante, ela tirou o sábado, o 4º mandamento, entendeu? E colocou o domingo no lugar. Mas Deus está restaurando isso. E é por isso que estamos falando sobre esse assunto nessa manhã. Para que você entenda a importância, entendeu? Da lei de Deus e do sábado que Deus mandou guardar. O profeta Isaías diz que Deus está chamando um povo para consertar os buracos que foram feitos na lei de Deus. Tá? Isaías 58, verso 12. Ok? E Deus quer que as pessoas venham seguir os ensinamentos verdadeiros. Entendeu? Da igreja verdadeira. Tá? Apocalipse capítulo 12, verso 17 diz o seguinte: Deus está chamando um povo para guardar os seus mandamentos e para adorar Jesus. Entendeu? Resumidamente, Deus está chamando um povo com o objetivo de guardar os mandamentos de Deus, tá? E aceitar o testemunho de Jesus, que são o testemunho dos profetas. Eu vou dizer para você nessa manhã que os fiéis de Deus, as ovelhas de Deus, estão espalhadas em várias igrejas na terra, tá? Nessas mais de 35 mil religiões que o mundo tem hoje, tem pessoas fiéis lá dentro, em todas elas, entendeu? Desde a igreja dominante, passando pelos protestantes, pelos pentecostais, pelos espíritas, entendeu? Pelos ateus, tá? Pelo budismo e outras, entendeu? Islamismo, Deus tem pessoas fiéis lá dentro. Só que eles não têm esse conhecimento, entendeu? Eles não sabem que o coração da Bíblia, tá? É um ponto muito importante. E qual é as colunas da verdade? Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a palavra de Deus, que é a Bíblia, e os 10 mandamentos, que inclui o Santo Sábado, tá? E aqui nós temos o coração da Bíblia. Se você guardar esses 5 pontos, meu amigo, você nunca mais vai ser enganado, tá? Então, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, as Sagradas Escrituras e a lei de Deus, tá? São as 5 colunas da verdade. É o coração das Sagradas Escrituras. E como eu te disse, Deus tem fiéis espalhados por todas as religiões, tá? Os filhos de Deus estão espalhados nas mais variadas denominações religiosas. Só que tem um detalhe, nunca foi da vontade de Deus isso. No livro do Apocalipse, capítulo 18, verso 4, Deus diz o seguinte: retirai-vos dela, povo meu. É isso aí. Deus está dizendo assim, ó filho, você descobriu agora as 5 colunas da verdade? Você sabe que a igreja que você está não está de acordo com as 5 colunas da verdade? A ordem de Deus é o seguinte: sai daí, filho. É isso aí. Sai dela, povo meu. Tá? Você sabe que a história da igreja, a igreja cristã, ela passou por 7 fases. Tá? Por exemplo, no livro de Éfeso, tá? Do ano 31 ao ano 100, tá? Depois de Cristo, nós temos a primeira igreja. Nós temos Esmirna, tá? Do ano 100 ao ano 313, de acordo com o Apocalipse, tá? É o período de Esmirna, a segunda igreja. Nós temos Pérgamo, do ano 313 ao ano 538, tá? A terceira. Nós temos Tiatira, que é do ano 538 a 1798, tá? Depois de Cristo.
é a quarta fase da igreja. Nós temos a quinta fase da igreja, que é Sardes, do ano 1798 a 1833. Nós temos Filadélfia, que é a sexta fase da igreja, do ano 1833 a 1844. E nós temos a última fase da igreja, que é a sétima, tá? É o período que nós vivemos, que é a igreja de Laodiceia, tá? Que ela vai de 1844 até a volta de Jesus. Portanto, amigo, nós estamos na última fase da igreja, tá? E eu quero fazer aqui com você um grande teste, tá? O que é o grande teste? Eu quero que vamos testar as igrejas. É isso aí, tá? Vamos testar. E ao fazer esse teste aqui com você, você vai descobrir, entendeu? Qual que é a igreja verdadeira e quais são as falsas, ok? Porque na Bíblia nós só temos duas igrejas, uma verdadeira e uma falsa, ok? Então vamos ao teste aqui. Por exemplo, os batistas. Será que os batistas aceitam os 5 colunas da verdade? Os batistas aceitam Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, a Bíblia toda e a lei de Deus, os 10 mandamentos? Será que a igreja batista aceita? Você vai analisar aqui, você vai ver que não. Tá? A igreja batista aceita Deus, aceita Jesus, aceita o Espírito Santo, aceita a Bíblia, mas não aceita os 10 mandamentos. Não passou no teste, tá? Vamos pegar os testemunhas de Jeová, tá? Será que eles passam no teste? O testemunho de Jeová aceita a primeira coluna, que é Deus? Sim. Aceita Jesus Cristo como Deus? Não. Aceita o Espírito Santo como Deus? Não. Tá? Aceita a Bíblia? Sim. Aceita os 10 mandamentos? Não. Então veja, ó, o testemunho de Jeová também não passou no teste. Nota 2. Os batistas levam nota 4, tá? O testemunho de Jeová leva nota 2, tá? E os católicos? Tá? Os nossos amados católicos. Será que eles passam no teste? Entendeu? Vamos lá. Os católicos aceitam a Deus? Sim. Aceita Jesus Cristo? Sim. Aceita o Espírito Santo? Sim. Aceita a Bíblia? Sim. Aceita a lei de Deus? Não. A igreja dominante mudou a lei de Deus, mudou o sábado para o domingo, arrancou o segundo mandamento que fala de idolatria. Ou seja, a igreja católica ela fez uma bagunça na lei de Deus. Ela não passou no teste. Nota 4. Tá? E os protestantes tradicionais? Tá? Igreja metodista, presbiteriana, entendeu? Será que eles passam no teste das 5 colunas da verdade? Por exemplo, eles aceitam Deus? Sim. Aceita Jesus Cristo? Sim. Aceita o Espírito Santo? Sim. Aceita a Bíblia, a palavra de Deus? Sim. E aceita a lei de Deus? Não, não aceita. Nota 4 para os protestantes tradicionais, ok? E os pentecostais? Será que as igrejas pentecostais que surgiram de 1900 para cá passam no teste das 5 colunas da verdade? Os pentecostais aceitam Deus? Sim. Aceita Jesus Cristo? Sim. Aceita o Espírito Santo? Sim. Aceita a palavra de Deus? Sim. Aceita a lei de Deus? Não, não aceita. Nota 4 para os protestantes. Não passou no teste da verdade, tá? E a Assembleia de Deus? A tão famosa falada Assembleia de Deus. Será que passa no teste das 5 colunas da verdade? Tá? Os assembleanos aceitam Deus? Sim. Aceita o Espírito Santo? Sim. Aceita Jesus Cristo? Sim. Aceita a palavra de Deus? Sim. Mas aceita a lei de Deus? Não aceita. Tá? Os assembleanos não aceitam a palavra, não aceitam, entendeu? Obedecer a lei de Deus. Não aceita o sábado que Deus manda guardar. Não aceita a lei. Ou seja, não passou no teste. Tá? Os assembleanos, nota 4. Tá bom? E a congregação cristã no Brasil? Tá? Uma das maiores religiões protestantes. Tá? Será que passa nos 5 testes da coluna da verdade? Vamos lá, tá? Congregação do Brasil aceita Deus? Sim. Aceita Jesus Cristo? Sim. Aceita o Espírito Santo? Sim. Aceita a palavra de Deus? Sim. E aceita a lei de Deus? Não aceita, tá? Os congregação cristã do Brasil não aceita a lei de Deus, não aceita o sábado de Deus, não passou no teste, nota 4, tá? As 5 colunas da verdade, ó, é o teste das igrejas, tá? Antes de você ir em qualquer igreja, se elas não aceitar as 5 colunas da verdade, não adianta você ir lá, meu amigo. Você está perdendo tempo. Por quê? Porque é uma igreja que não é verdadeira. Ok? Vamos pegar agora, para a gente encerrar, os espíritas. Tá? O mundo hoje é dominado pelo espiritismo de todas as formas. Ok? Será que eles passam no teste da verdade? Será que os espíritas aceitam Deus? Sim, aceita. Mas o espiritismo aceita Jesus Cristo? Não, não aceita.
O Espiritismo aceita o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da divindade? Não, eles não aceitam, tá? E o Espiritismo aceita a palavra de Deus? Também não aceita. Olha que coisa! E o Espiritismo aceita a lei de Deus? Também não aceita. Entendeu? Nota 1 para o Espiritismo. Você veja então, ó, que o teste, meu amigo, das Sagradas Escrituras é um teste que mostra realmente, entendeu? Se a igreja está de acordo com a palavra de Deus, se ela é verdadeira ou não, tá? E os adventistas do sétimo dia? Será que os adventistas do sétimo dia passam no teste das 5 colunas da verdade? Agora você já sabe, né? Você já decorou o coração da Bíblia, né? Que são as 5 colunas da verdade. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas e a lei de Deus, os 10 mandamentos, que inclui o sábado. Será que os adventistas do sétimo dia, que surgiram em 1844, eles passam no teste? Porque até agora nenhuma passou. Será que os adventistas passam? Então vamos lá. Os adventistas do sétimo dia aceitam Deus? Sim. Os adventistas do sétimo dia aceitam Jesus Cristo como Deus? Sim. Os adventistas do sétimo dia aceitam o Espírito Santo como Deus, a terceira pessoa da Trindade? Sim. Os adventistas do sétimo dia aceitam a Bíblia, os 66 livros, como a palavra completa de Deus? Sim. E os adventistas, eles aceitam os 10 mandamentos escritos por Deus, do qual inclui o santo sábado, que as outras igrejas não aceitam, que tem ódio. Os adventistas do sétimo dia aceitam? Sim. Nós aceitamos os 10 mandamentos, aceitamos o sábado, como está nas Escrituras Sagradas. Pronto, os adventistas do sétimo dia passou no teste. Nota 5. Aqui nós temos então, ó, o teste da verdade. As 5 colunas da verdade. Tá? Por esse teste, você pode avaliar a sua igreja. Deu para entender? Por isso que é importante esse assunto de hoje. Por isso que eu falei para você ficar até o final. Entendeu? Porque aqui, meu amigo, é o teste da verdade, tá? As colunas da verdade. Nós estamos vivendo nos últimos momentos da história humana. O relógio está chegando, badalando quase meia-noite. Os anjos de Deus estão de prontidão, meu amigo. Jesus quer que nós aceitemos o mapa. A sua palavra é o guia para aqueles que querem um dia, entendeu? Ter vida. É isso aí, meu amigo. A escolha é sua. Deus quer dar para você a vida. Mas se você quiser escolher a morte, Deus respeita. Mas Deus quer que você conheça a verdade. Entendeu? Por que Deus quer isso? Porque Jesus está para voltar. Jesus está para voltar a essa terra. Não dá mais para brincar. Deu para entender? Não dá mais. Eu vou dizer para você uma verdade aqui, ó. Quando Jesus voltar, se você não for para o céu, você vai olhar para a igreja que você frequentou, para os pastores, entendeu? Que te ensinaram. E você vai dizer o que para eles? Ó, eu não entrei no céu, eu não fui para o céu, porque você me ensinou errado. Por isso, meu amigo, eu não posso seguir pastor. Eu não posso seguir padre. Entendeu? Eu não posso seguir seres humanos. Eu tenho que seguir o quê? As Sagradas Escrituras. E eu quero fazer aqui um desafio para você. Leia as Sagradas Escrituras. E você vai ver que Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a palavra de Deus, a Bíblia e a lei de Deus, os 10 mandamentos, é a coluna, são as colunas, é o alicerce, é a base de todas as Escrituras Sagradas. E se eu viver essas verdades, quando Jesus voltar, eu vou para o céu. Porque o sangue de Cristo é quem me salvou. Você aceita as 5 colunas da verdade? Você aceita Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Bíblia e a lei de Deus, inclusive o sábado, que faz parte da lei? Eu aceito. Então feche os seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo que fizemos hoje. Nós descobrimos hoje, ó Pai, o coração da Bíblia. Descobrimos que temos um Deus que nos ama. Temos Jesus Cristo, que é o nosso mediador. Descobrimos que o Espírito Santo é que nos convence do pecado. Descobrimos que a Bíblia é o mapa
seguro, infalível. E descobrimos, ó Deus, que o Senhor deixou 10 mandamentos, inclusive o sábado, que o mundo esqueceu, Senhor, que a igreja dominante mudou. Mas, querido Deus, nós queremos guardar o sábado aqui e queremos guardá-lo no céu, junto com os anjos. Nós queremos morar com Jesus por toda a eternidade. Fique conosco, Senhor. Abençoe esta família, esta pessoa que fez esse estudo hoje sobre o coração da Bíblia, as 5 colunas da verdade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meu abraço a você. Shalom e até a próxima.